Qual a melhor maneira de armazenar os pães sem glúten? Quem tem dúvida sobre armazenamento, grita aí no chat. É o seguinte, quando a gente trabalha com pães sem glúten, qualquer receita sem glúten na verdade, elas tendem a ressecar mais rapidamente. Isso acontece porque a maioria delas levam uma quantidade maior de amido, né? Amido de milho, o amido que está na farinha de arroz, né? A gente coloca mais tipos de farinhas que têm amidos diferentes. E o amido, ele envelhece o nosso produto mais rapidamente. O amido de milho, principalmente, ele envelhece muito mais rápido que os demais amidos, tá? Cada um tem um tempo, mas o amido de milho é o campeão para a gente envelhecer as nossas receitas mais rapidamente. Isso acontece porque ele é rico em amilose, que é uma molécula lá que compõe a molécula de amido. Então, enfim, né? Não precisamos entrar nesses detalhes. Mas o amido de milho, ele resseca mais a massa. Se a gente não hidrata corretamente as nossas receitas, as nossas massas, as nossas farinhas, esse ressecamento ele vai acontecer muito mais rápido. Por quê? Vamos lá, eu usei farinhas na minha massa, integrais e brancas, e aí eu hidratei e deixei num ponto um pouquinho mais firme essa massa. Perceba só. Então, eu já tenho uma deficiência de líquidos na minha massa crua. E aí eu pego a minha massa e faço o quê? Submeto-a ao calor. O que vai acontecer com o meu líquido? Vai evaporar. Então, se a minha massa, que já era mais seca, foi submetida ao calor, que vai ressecar muito mais essa massa, e eu armazeno da maneira incorreta esse produto, o meu pão vai virar uma pedra, tá? No outro dia. Isso aí não tenha dúvidas. Então, o que você pode fazer para armazenar o seu pão direitinho e manter a umidade e a maciez nos seus preparos até no dia seguinte, 2, 3 dias depois? Você precisa vedar esse pão, impedir que ele tenha contato direto com o ambiente, com o ar do ambiente. Então, você precisa ou colocar em potes bem fechados ou colocar em sacos de congelamento. Eu gosto muito de sacos de congelamento porque eu não tenho espaço grande, por exemplo, para guardar um pote gigante cheio de pão dentro do meu freezer. Então, os sacos de congelamento ou embalar, né, no plástico filme facilitam muito na questão de espaço. E se a gente colocar bem embaladinho em 2 sacos de congelamento no freezer, que é o jeito mais fácil e o jeito que você conserva melhor as propriedades desses pães, você vai ter um resultado final muito mais macio, mais fofinho, tá? Meu freezer, inclusive, tá cheio de pão congelado, né? Esse final de semana a gente teve muita gravação aqui em casa, inclusive, né, novidades por aí, vamos ter novidades daqui uns dias. Mas nós tivemos muitas gravações, então sobraram muitos pães e eu congelei todos dentro de sacos de congelamento. E fatiados, tá? Em porções menores, porque aí quando eu precisar descongelar, eu descongelo só o que eu for consumir, tá bom? Então é muito legal isso, que você congele, primeiramente que você congele, porque você mantém as características de maciez e umidade na massa, elasticidade também, tá? Do que você deixe em temperatura ambiente, por exemplo. E quando for congelar, congele em unidades. Se for um pão de forma, fatie o seu pão de forma e congele em fatias, porque assim você tem facilidade no descongelamento, né? Já imaginou você ter que descongelar um pão inteiro para cortar uma fatia? Né? Depois que a gente descongela, a gente não pode congelar novamente o produto. Então, é um desperdício. Você vai ter que comer esse pão em 1, 2 dias no máximo, porque senão ele vai estragar. Né? Então, para facilitar isso, você congela em porções. E eu recomendo que congele no mesmo dia que você fez os produtos, tá? Que aí você mantém ainda mais essa maciez, essa umidade. Ah, mas eu congelei meus pães e agora eles estão esfarelando? Eles vão esfarelar, tá? O que você tem que fazer? Aquecer esse pão. Então você vai lá no micro-ondas, coloca a fatia lá, aquece uns 20 segundos, é o suficiente para reativar todas essas características, maciez, umidade e elasticidade. Se você descongela o seu pão na geladeira e não aquece ele depois que você fez esse procedimento de descongelar, o seu pão vai esfarelar sim, tá? Não é a receita desequilibrada, é o pão sem glúten. Ele vai esfarelar. Então, aqueça para você conseguir manter essas características na massa, principalmente a de elasticidade, senão seu pão vai quebrar todo.